Você gosta de suspense e mistério? Eu também. Por isso, nesta edição do Papo é Leitura, eu converso com a jornalista e escritora Helena Souza, de 24 anos, autora do livro Imperfeição, lançado em 2016. Esse livro tem muita investigação, crush, personagens interessantes e muitas mortes, né, Helena? Então eu queria saber de onde que veio tanta imaginação para escrever esse seu primeiro livro, né? Por que você optou pelo gênero policial? Então, eu sempre gostei muito de histórias policiais, eu sempre assistia muitas séries, lia muitos livros. Então foi uma coisa natural, ela aconteceu, né? Foi o start para eu começar a escrever o livro. E no caso do livro Imperfeição, qual que é a história, então? O que o leitor pode estar esperando, né, desse romance policial? Então, com Imperfeição, ele vai conhecer, né, os personagens Josh e Sophie, que o Josh ele é detetive e a Sophie é uma menina comum. Eles vão se conhecer, vão se apaixonar, mas com isso vão ter que enfrentar o perigo de um serial killer que vai estar voltando ativa lá na cidade. Então eles começam uma corrida meio contra o tempo para poder descobrir quem que tá matando essas pessoas. Antes desse episódio aí do encontro deles, 2 anos antes, nessa mesma cidade, que é uma cidade fictícia da Flórida, né, Forest Hill. Isso. Esse maníaco do pântano, né, matou diversas mulheres também, né? Tinha matado diversas mulheres e depois de 2 anos ele volta a agir. É isso, né? É isso mesmo. Ele matou 6 mulheres, né? E ele simplesmente parou de agir. Ninguém sabe por que ele parou, nem se ele ia atacar ou não ia atacar de novo as pessoas. Mas aí passou 2 anos e ele voltou a atacar, né? Aí vai descobrir também por que ele parou, por que voltou a atacar. Todos esses mistérios estão no livro. E você trabalha muito com a questão também da beleza da mulher perfeita, né, do livro, porque ele só mata mulheres loiras, né, que tem um estereótipo mais ou menos daquelas queridinhas da América. Então, ele também trata um pouco, né, a respeito disso, né, dessa pressão que as pessoas têm em serem perfeitas, né? Por que as pessoas elas têm que ser perfeitas? Por que elas não podem ser simplesmente elas? Porque a gente é perfeito do jeito que a gente é, né? Então ele fala também um pouco isso, como que pode afetar as pessoas essa pressão pela perfeição. Tem uns personagens secundários, né, como a Chloe, que é a irmã da Sophie, né, e a Emily e a Louise, que são amigas dela, e também o Ben, né? Queria que você falasse sobre a importância também desses personagens secundários nessa sua trama e de como que eles colaboram também para estar chegando, né, na identidade, né, do assassino. Então, cada um tem as suas histórias próprias, mas só que dentro dessas histórias você começa a pensar, né, como é que isso pode estar influenciando o assassino, como é que isso também influencia o detetive e a própria Sophie. E muito me lembra, assim, observando, né, e sabendo um pouco da história, de livros da Agatha Christie, né, que ela foi uma das pioneiras nesse gênero de romance policial. Isso sempre marcou tua vida? Você sempre foi apaixonado por esse tipo de literatura, desde criança? Conta um pouco sobre essa sua experiência, né, com esses romances policiais. Então, a Agatha Christie, né, ela é uma referência nesse assunto, então é impossível fazer um romance policial sem ter alguma referência, né, quanto a ela. E eu busquei nisso quando eu fui levantar um monte de suspeitos, né, porque em todo o livro da Agatha Christie tem um monte de suspeitos, você nunca sabe quem que pode ser, porque todo mundo tem algum motivo para aquilo. E justamente no último capítulo que é revelado, né? Exatamente. Mexe muito com a imaginação. E nesse livro você também mexe assim, com a imaginação dos leitores? Por exemplo, de despertar no leitor a questão de eu acho que é fulano, ou acho que é ciclano, e você revela isso só no último também capítulo, como que é? Então, eu busquei fazer isso, né, tipo, eu escolhi alguns personagens como potenciais suspeitos e comecei a desenvolver cenas, diálogos, tudo que as pessoas falassem, pode ser esse. Ela vira a página, não, mas também pode ser esse. E eu acho bem bacana isso. E ele no meu livro não é exatamente revelado no final, lá no último capítulo, ele é perto do final. Porque aí você também vê um pouco depois como é que ficou a vida dessas pessoas depois que já descobriu quem que é o assassino, depois que já teve o final do assassino.
como é que elas levaram a vida depois. E tem toda uma contextualização por qual motivo ele começou a praticar esses crimes. Você conta isso no livro também? Conto tudo. Vai saber quem que é, por que que fez, e o que que motivava, o que que dava raiva na pessoa. Então, no caso, no seu livro, ele é descoberto, né? Não vai ter uma segunda edição, né? Não, o livro é uma único. continuação, né? Esse livro foi lançado em 2016, né? E de lá pra cá você disse que começou a se dedicar a escrever uma nova obra, que se chama Deadline, né? Ou A Última Pauta. Queria que você desse um spoiler assim sobre essa sua nova obra que não foi publicada, né? Mas que já foi concluída, para que você conte um pouco, né, sobre esse livro que é passado no Brasil daí, né? Deadline também é passado no Brasil. Ele é um policial e ele também tem serial killer, só que ele tem uma proposta diferente. Em vez de ir num olhar de que está descobrindo quem que é o serial killer, fazer toda essa construção, o serial killer já aparece logo no começo, como que quem que é, por que fazia aquelas coisas. Mas aí a proposta do livro é fazer com que a jornalista que vai fazer um livro-reportagem da última vítima, da vida da última vítima desse assassino. E aí a gente vai descobrir, né, qual é a relação da jornalista com a vítima, qual que é o segredo que ela esconde. E nessa obra específica, né, que será no caso a sua segunda, né, obra, seu segundo livro, você explora muito essa questão do ambiente do jornalismo, né? E é legal porque também você é formada, né, em jornalismo pela UFMS e os ensinamentos, né, tudo aquilo que você adquiriu na faculdade, eles te ajudaram de alguma forma a escrever esse seu primeiro livro e também esse segundo que não foi publicado ainda? Ajudou mais no segundo do que no primeiro, porque no segundo eu comecei a escrever quando já estava no final da graduação. Então já tinha acumulado uma certa experiência dentro da academia, né, dentro da universidade. E ele ajudou bastante, porque nesse segundo livro, como é uma jornalista entrevistando as pessoas, eu pude colocar muito do meu conhecimento dentro, né? Como é que conduz uma entrevista, como é que constrói, como é que reúne as informações. Então foi bastante proveitoso. E para quem não sabe, né, deadline na linguagem jornalística por exemplo, você está com uma matéria na redação, né, e tem que escrevê-la e entregar para o seu editor, tem um prazo para que aquela matéria fique pronta, né, e você entregue para ele. Então é muito essa questão do prazo, né, o deadline, né, de fechamento de matéria, de reportagens especiais, né. E o deadline nesse caso seria dessa última matéria, então, que ela vai fazer sobre o serial, né? Isso mesmo. Ah, tá. Ainda tem um mistério ali que não é explícito no livro, mas quem termina de ler entende. E o livro Imperfeição, você cuidou muito da questão dos detalhes da arte, né? E queria que você falasse um pouco sobre esse processo. Inclusive tem o Pântano aqui, né? Por que ele é conhecido como o Homem do Pântano, né? O serial killer. Maníaco do Pântano. Ele mata e leva para lá. Isso você quis esboçar também aqui na capa? Então, eu quis representar o máximo possível da história do livro, né? As vítimas, elas são encontradas todas no pântano. Então, por isso, né, que ele tem o nome Maníaco do Pântano. E aqui tem uma mulher com uma fumaça para meio que tampar a identidade dela, para ela poder representar todas as vítimas do maníaco, né? Então eu quis trazer muito dos crimes na capa. Helena, quanto tempo que você levou para escrever Imperfeição e como que foi o processo de publicação até você estar encontrando uma editora? Queria que você falasse sobre isso. Eu demorei mais ou menos 2 anos e meio para escrever, porque como eu estava no meio da graduação, eu parava e começava. Eu pensei muito se eu ia escolher uma editora ou se eu ia para o modo independente. E depois de pesquisar, poder ver o prós e os contras de cada um dos lados, eu decidi fazer de maneira independente, que é basicamente eu sou responsável por tudo. Então a capa, a diagramação, a revisão, tudo do livro, na hora de imprimir, eu que seria responsável. Eu contei com a ajuda de algumas empresas que me ajudaram financeiramente. Elas até estão
citadas no livro? Citadas nos agradecimentos. Então eu cuidei da capa, eu cuidei da diagramação, eu contei com outras pessoas para poder fazer a revisão do livro. Eu entrei em contato com a gráfica para poder imprimir, então foi basicamente comigo mesma a publicação desse livro. Foi eu e eu mesma, né? Mas tem alguma editora específica ou não? Não. Não, né? Independente. É independente. Então. E como que as pessoas podem fazer para adquirir Imperfeição? O e-book, que é o formato eletrônico, né, online do livro, ele pode ser encontrado na Amazon, na Saraiva e na Kobo. E a versão física é só entrar em contato comigo. E como que você acha que está o universo da literatura aqui em Mato Grosso do Sul? Você acha que a gente está sendo um celeiro para novos escritores? Você acha que os escritores encontram muitas dificuldades, né, quando se fala em publicação das suas obras? Como que você analisa esse panorama? Não é que nem um grande centro como o Sudeste, mas eu vejo que tem bastante autores publicando obras boas, né? Teve aquele autor lá da Bruxa. André Alves, Isso. Inclusive foi entrevistado aqui, um grande abraço. Ele que escreveu A Bruxa da Sapolândia, né? É uma história que eu fiquei muito curiosa para ler. Achei muito interessante. Mas eu gostaria, assim, que houvesse mais interação entre os jovens autores da cidade, né? Que escrevem ficção, principalmente. Porque eu acharia super bacana, né? Algum encontro, alguma coisa assim, para poder discutir escrita de ficção e poder um ajudar o outro, para poder fazer crescer e fortalecer essa área. De repente, oficinas, né? Ministradas Isso. por algumas entidades, contando, né, com o apoio de algumas entidades, né? Para serem realizadas. Helena, esse universo do gênero policial, né, realmente tem conquistado muitos leitores há muito tempo, né? Eu, inclusive, quando era adolescente, eu lia muito obras de romance policial que eram publicadas na coleção Vagalume, que foi uma coleção de grande referência e muito lembrada hoje em dia. Você chegou a ler alguns livros dessa coleção? Porque na sua época de adolescência, né, eu acho que já nem existia, né? Mas você sabe dessa coleção? Eu sei. Quando eu era criança, na biblioteca da escola, eu lembro que batia o sinal para o recreio, eu ia lá na biblioteca para poder ver os livros e poder pegar emprestado, né? E alguns eu peguei já para poder ler da coleção. Faz Escaravelho muito tempo. do Diabo. Escaravelho. Famosíssimo. Entre outros tantos, né? E assim, qual que é a sua maior inspiração quando você senta em frente ao computador e começa a destrinchar ali, começa a escrever? Para o estilo de suspense, de mistério, eu gosto muito do Stephen King, porque ele é muito detalhista. Tudo que ele escreve, nos mínimos detalhes, você consegue se enxergar lá no local. Então, quando eu escrevo, eu procuro ser igual a ele, né? Porque, apesar da gente ter muita referência, né? Mas ele é uma grande referência, ele é uma grande né, referência. E também a Agatha, com certeza, a né? Agatha, sim. Que é autora de inúmeros, né, livros. Então, Helena, muito obrigado pela sua participação no Papo é Leitura de hoje. E queria que você trouxesse, né, para os nossos telespectadores as suas considerações. Eu acho que o mundo da leitura, ele super vale a pena, seja você como leitor, como escritor, e que é bom variar, né? Você não pode se prender somente a um gênero, somente a um tipo de história. Então, se você se interessa por algum título, aí você vai ler, vê que não faz muito o seu estilo, às vezes é bom tentar, né? Não, por que não, né? Se eu gostei do título, gostei da capa, né? Enfim, é isso. Você não deixar se prender, não deixar se levar por estigmas, né? Que às vezes pode ter de algum tipo de literatura. E aproveitar as críticas construtivas, né? Sim, aproveitar sempre. Ok, esse foi o Papo Leitura com a jornalista e escritora Helena Souza a respeito do seu livro Imperfeição. Um grande abraço e até a próxima. Nesse momento, se tem alguma coisa que eu mais odeio, com certeza é a curiosidade humana. Para que ela serve? Sempre que você é curioso demais, alguma coisa dá errado.
As consequências podem ir desde uma festa surpresa arruinada, passar por um relacionamento desfeito e até mesmo chegar onde eu cheguei, que, na minha opinião, é a pior coisa que ela pode trazer. Saí dali rapidamente, voando se posso dizer isso. Parei no meio do caminho apenas para vomitar. Aquela imagem não saía da cabeça, ficava passando e passando e passando. Era loira, deveria ter por volta de 24 anos. Estava com as mãos cruzadas, segurando seu pescoço. Não tinha pálpebras, então foi como se estivesse me encarando. Em sua barriga havia um X enorme pintado. Apenas 2 faixas azuis encobriam suas partes. Eu havia acabado de encontrar um cadáver.